Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Saudade de vocês. Tomara que essa quarentena, essa pandemia passe logo para que nós nos reencontremos, tá? Brevemente aí nós estaremos aí nos vendo. Bom pessoal, é... o estudo de hoje eu vou fazer referência, eu vou fazer comentários sobre as civilizações da antiguidade clássica. Quando nós falamos da civilização da antiguidade clássica, estamos nos referindo especificamente para dois povos que influenciaram fortemente a cultura, o modo de vida, a nossa política, tá? A nossa religião, a nossa sociedade no Ocidente. Quando nós falamos em Ocidente, o Brasil está incluso. Então é muito importante nós conhecermos um pouco dessa civilização da antiguidade clássica, que são os povos gregos e romanos, para entendermos melhor como foi formado o nosso Estado brasileiro, né? Como foi formado as organizações sociais, política e econômica do Brasil. Ultimamente, nós temos falado muito uma palavra nos nossos comentários, né? Aí no Facebook, no WhatsApp, quando nós nos referimos a assuntos políticos. Nós estamos fazendo muita referência a um movimento que ocorreu na história, lá no século XX, chamado de fascismo ou nazismo. Esse fascismo e nazismo, ele foi um movimento contrário à democracia. E, portanto, a palavra democracia, atualmente, ela tem sido muito falada, né? Mas, afinal, o que é democracia? Né? Essa palavra aí de origem grega, que significa demo, povo, e cracia, governo, seria o governo do povo. Pessoal, para os gregos, esse sistema de governo chamado de democracia deveria ser exercida pelo povo, tá? Mas povo preparados, povos que tivessem uma consciência de cidade, né? Uma consciência de sociedade, eh, para que ali eles pudessem opinar os pontos negativos, os pontos positivos, para que eles pudessem opinar aquilo que poderia ser criado como leis que pudesse favorecer o seu grupo, né? Ou então algum tipo de reclamação, né? Que estava favorecendo só um grupo social e não os deles. Pessoal, eles acreditavam que com a democracia eles criariam uma sociedade mais justa, né? Eles criariam uma cidade mais organizada. Então, por isso que, na concepção deles, eles prezaram muito esse sistema, né, de governo, e que desse participação e direito para todos. Daí surge, né, o valor para o conhecimento, o incentivo à educação dos seus cidadãos, né? Porque quanto mais conhecimento, por mais educação que eles pudessem absorver, eles poderiam utilizar como prática dentro da sua cidade, né? Como prática dentro do seu sistema social. Pessoal, só que tem uma diferença da democracia grega com a democracia da atualidade, especificamente com a democracia do Brasil. A democracia do Brasil, ela dá direito de participação para homem e para mulheres. Ela faz limite de idade, né? A nossa aqui, Constituição, dá direito à participação política, à participação de voto só a partir dos 16 anos. Porém, dá direito a homem e mulher, exceto estrangeiro, não tem esse direito aí de participar na nossa política.
Para os povos gregos, a democracia só era válida para o homem. A mulher e o escravo não poderiam ter participação política. Por quê? Porque isso já é uma concepção, né, dos povos da antiguidade. Os povos da antiguidade, eles colocavam o homem como um ser inteligente, o homem como aquele ser, aquela pessoa que realmente tinha o direito de governar, de liderar, enquanto que mulher e escravo eram considerados seres inferiores, né? Era apenas pessoas que estavam servindo homens livres, no caso, a mulher servindo um homem e o escravo servindo aos seus senhores. Não tinha essa concepção que nós temos na atualidade, tá? Aí de que nós não temos mais na nossa sociedade a escravidão, tá? Não temos escravos, mas quando nós tínhamos escravos aqui no Brasil, também eles não tinham direito de participação política. A mulher, até 1932, também não tinha participação política, tá? Só a partir de 1932 que foi concedido a ela o direito de votar e, consequentemente, o direito de participar também das decisões políticas aí do Brasil, tá? Lembrando que na Grécia Antiga, só quem tinha direito de participação política eram os homens, tá? E a democracia, ela veio substituir o período lá, o período arcaico, né, da sociedade grega, quando só quem tinha direito à participação política era um grupo de aristocratas, tá? Esse grupo de aristocratas seria um grupo importante da sociedade grega, né, que possuía valores, que possuía riqueza, que possuía cultura, que possuía uma forte influência dentro da sociedade. No caso, eram os considerados também eupátridas, né? Seria aquelas pessoas com forte tradição, aquelas pessoas de nome, né? A gente pode comparar esse período aí de aristocracia dos gregos, no período aqui, como ocorreu aqui no período no Brasil conhecido como o período da República Velha, né, da oligarquia aí cafeeira também, quando o nosso sistema político, a nossa sociedade, ela foi conduzida de 1894 até 1930 por uma aí aristocracia, que seria constituída aí de uma oligarquia cafeeira, né, dos barões aí do café, que tinha influência aí para conduzir a política, apesar de que as outras classes, os outros grupos sociais, eles era concedido direitos a eles, né? Porém, na verdade, assim, pelo poderio econômico e pelo poderio cultural que essa oligarquia cafeeira possuíam, eles acabavam manipulando a outra camada, né, da sociedade aí brasileira, conduzia para que eles pudessem alcançar o seu objetivo. Então, no entanto, esses eleitores aí eram chamados, né, eleitores aí de cabestros, né, que eram conduzidos aí por essa oligarquia aí cafeeira. Fazendo uma comparação, tá? Então, na Grécia Antiga, ali nesse período arcaico, antes de ser implantada a democracia, eles tinham esse tipo de vivência no sistema político deles. Pessoal, e no caso dos povos romanos, uma das grandes contribuições que eles deixaram para nós, da civilização ocidental, foi a criação do Estado, tá? Então aí, eles inovaram na forma como as estruturas políticas foram montadas e transformadas, assentadas em órgãos de poder que refletiam o interesse de determinados grupos sociais. Vocês perceberam também, assim, né, que culturalmente, por que nós somos chamados de povos de origem, de formação greco-romana? Justamente
por essa forte influência que eles exerceram sobre aqueles povos aos quais eles estiveram em contato ou então eles dominaram, principalmente quando os romanos dominaram ali uma boa parte ali do continente conhecido, né? Ali parte da Europa, parte da África e parte da Ásia. Ali a cultura grega, e herança, né? E os romanos acabaram herdando essa cultura grega, eles acabaram espalhando por toda aquela região. Gente, já que a democracia é uma herança grega, né? Um questionamento a respeito da nossa democracia aqui no Brasil. Vocês acham que, de fato, nós vivenciamos, né? Nós estamos aí usufruindo de um sistema de governo democrático? A nossa sociedade, de fato, é democrática? Pessoal, desde 1985, tá? Nós somos considerados, né, como forma de governo, uma democracia. E por ser uma democracia, a população brasileira constantemente tem participado, tem opinado, tá, em várias áreas da sociedade, né, na conduta da sociedade, na formação da sociedade, né? Vamos dizer assim que nós estamos ainda engateando. Engateando por quê? Porque nós tivemos um sistema lá no começo, né, de 1500 até 1890, nós tivemos assim uma formação política de obediência, uma formação política de conformismo, porque nós sempre fomos dominados, né, até 1822 ali pelos portugueses. Depois da nossa independência, o sistema de governo aqui que imperou foi o império, foi constituído por um monarca, e esse monarca, né, um sistema absolutista que podava nas pessoas a participação, o envolvimento na formação da sociedade. Tanto que nesse período aí, considerado o Brasil Império, nós tivemos bastante revoltas, tá? Revoltas aí de pessoas que de uma certa maneira estava demonstrando que queria participar, opinar, que queria conduzir, que queria ali levar, né, o governo a beneficiar, a favorecer o seu grupo social. Porém, aquela mentalidade, né, que já estava bastante enraizada desde da formação no Brasil, desde quando ali os portugueses constituíram, né, a liderança, o governo sobre o Brasil, a nossa liberdade, a nossa espontaneidade de se envolver na participação da nossa sociedade, ela sempre foi. Por isso, pessoal, que o estudo da história é bastante importante, tá? Porque para nós conhecermos a nossa identidade, para nós conhecermos a nossa formação. Nesse assunto, né, além de nós conhecermos sobre a data, os períodos, os grandes nomes, né, e guerras que ocorreram ali na Grécia e em Roma, é muito mais importante nós conhecermos um pouco da vida dessas pessoas, tá? É muito mais importante nós conhecermos a cultura dessas pessoas, tá? E por isso que a história ela entra aí, né, para interpretar esse mundo da antiguidade, tá? Quando eu falo interpretar, porque na verdade nós vamos trazer uma visão de acordo com a nossa formação de conhecimento, a nossa formação cultural. E nessa formação nossa de conhecimento, nessa formação nossa cultural, nós muitas vezes acabamos interpretando a sociedade com a influência da nossa mentalidade, com o conceito da nossa mentalidade. Muitas vezes até inserimos preconceitos, lembrando, né, que
a, a sociedade antiga não tinha ainda o conhecimento que nossa sociedade possui, tá? Então, assim, às vezes a gente considera a sociedade antiga inferior e a nossa superior. Então, quando o historiador às vezes vai interpretar, ele tem que tomar muito cuidado para não estar inserindo esse preconceito de superioridade, que nós, aqui na nossa sociedade, somos superiores, porque nós somos um povo que tem maior conhecimento, nós temos uma tecnologia, nós temos vários ramos da ciência que trabalham de forma distinta para trazer conhecimento de determinados fatos, tá? Então, é assim, temos que tomar muito cuidado. Então, a interpretação ali dos povos gregos e dos povos romanos, por ser uma cultura que está inserida na nossa, então nós valorizamos bastante, nós colocamos no topo, né? Lembrando também que nós somos formações de outra cultura, aqui no caso o Brasil. Nós temos uma formação aí da cultura africana, nós temos uma formação da cultura indígena, e que também deixou um grande legado para nós, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a interpretação desses povos, né, gregos e romanos, não venha inferiorizar ou não venha discriminar os outros povos também que constituíram na nossa formação cultural. E é até bom lembrar que os gregos antigos, eles tiveram muito contato com o povo egípcio. E o povo egípcio ali, anteriormente, tinha um conhecimento mais elevado, um grau de cultura mais elevada que os povos gregos. É bem possível que os povos gregos herdaram muito do conhecimento que eles absorveram, né, que eles ali praticaram, que foi uma herança ali dos povos egípcios, né? E os povos egípcios ali faz parte do continente africano, né? Então, assim, ainda existe um debate, né? Ainda não tem um consenso que possa dar uma certeza de que os povos egípcios antigos ali eram negros, né? Mas as características ali pelos desenhos, pelas figuras, leva a crer que eles eram povos negros, né? Então, com isso a gente pode quebrar aquele paradigma, né, que a gente tinha, aquela concepção de inferioridade do povo negro que foi inserido ali para nossa civilização, né? Na nossa civilização ali pelos europeus, né? Principalmente ali quando a história estava se formando como ciência no século XIX, que existia um forte conceito de inferioridade dos povos africanos. Pessoal, o período, né, da civilização clássica, ela durou do 8º século antes de Cristo, com as poesias ali de Homero, e foi até o ano de 476 depois de Cristo, né, com a queda ali do Império Romano do Ocidente. Sim, porque a Europa Ocidental ela diminuiu o uso do conhecimento grego a partir de 476 depois de Cristo. Diminuiu porque não estava tendo utilidade na nova sociedade ao qual eles estavam formando, que era uma sociedade ali baseada na terra, uma sociedade rural, eram feudos, não era cidade, né? E, no entanto, muito daqueles conhecimentos dos gregos não estava sendo necessário naquela nova sociedade, né? Naquele sistema de sociedade feudal. Só a partir do Renascimento urbano, né, lá que ocorreu entre o século XII e XIII, e o Renascimento comercial, que eles começaram a resgatar aquele conhecimento
ali que eles deixaram de lado, né? Aquele conhecimento grego que eles deixaram de lado. Então eles foram buscar com mais vigor o conhecimento na área de matemática, na área da geografia, né? Devido aí às grandes navegações, matemática, devido ao comércio, na área também da medicina, né? E, enfim, em várias áreas aí do conhecimento, porque estava exigindo agora com o renascimento urbano e o renascimento também comercial. Pessoal, esse termo, né, de civilização clássica é um termo assim que foi criado para fins didáticos, tá? Para fazer uma distinção, né, da importância desses grupos, desses dois povos aí, os gregos e os romanos, para a nossa civilização, tá? Então aqui, não cabe julgar a opção em dividir esse período importante da história em data, nomes, mas sim orientar que mais seja satisfatório para o nosso conhecimento, né, as influências deles para a nossa sociedade. Então assim, lembrando, né, que esse termo foi criado entre o século 18 e 19, tá? Esse século aí, quando a história começou a ganhar no âmbito ali da sociedade europeia uma disciplina como ciência. Bom, os gregos, como eles não possuíam uma boa região para o desenvolvimento da agricultura, então eles se lançaram, eles se desenvolveram bastante na área comercial, tá? Então ali na área comercial, eles procuraram fazer bastante contato com os povos da sua proximidade, né? Ali daqueles povos ali, principalmente ali do mar Mediterrâneo, onde fica ali o norte da África e o sul da Europa e parte ali da Ásia, né? Da Ásia ali ocidental, tá? Então, devido a esse contato, né, aí com esses povos, né, eles se tornaram grandes comerciantes, e esse fato trouxe uma importância muito grande, né, entre esses povos aí que faziam transação comercial, e criaram neles a necessidade de comunicar com os gregos e aprender da sua língua, né, a língua grega. Então a língua grega, ela se tornou uma língua falada por vários povos, né, porque ela foi utilizada para comunicação e difusão de informações, né, principalmente nessa área aí comercial e cultural. E o contato que eles tinham, né, através do comércio, eles acabavam levando o seu modo de vida, a sua cultura para esses povos, tá? Vamos dizer assim, vamos pegar como exemplo a língua inglesa. A língua inglesa é uma língua que exerceu bastante influência comercial, né, sobre a nossa sociedade atual. Então, assim, para questões econômica, comercial, é quase uma obrigação aprender a língua inglesa, né? E nessa forma de nós usarmos a língua inglesa, né, e a forte influência que esses países de língua inglesa exerceram sobre a nossa sociedade, também eles trouxeram um pouco do seu modo de vida, né, a sua cultura, o seu sistema político, o seu sistema econômico, o seu sistema religioso, né, e com os povos ali que tinham contato com os gregos não foram diferentes também de receber essas influências. Pessoal, eram na polis inglesa que se concentrava, onde que ficavam os maiores intelectuais, tá? Então eles era costume, né, dos gregos, eles ficarem em uma praça, né, ali na chamada Ágora, né? E ali eles ficarem conversando, trocando conhecimento, discutindo pontos de vista, né? Trocando conhecimento filosófico, né? Então ali
um dos importantes intelectuais daquela época, a gente pode aí colocar como destaque Sócrates, né, Platão, Aristóteles e Demócrito, esses três aí que foram bastante fortes, né, bastante influenciadores na área da filosofia. Até hoje na nossa sociedade, esses grandes filósofos aí, eles procuram influenciar, né, eles procuram mexer com nossa forma de pensar e nossa forma também de vida, exercendo essa filosofia, exercendo influência também em várias áreas aí da nossa sociedade, né? Política, econômica, religiosa e enfim, né? E nós temos aí também na área da história, também como pai da história, um grego chamado Heródoto, tá? Então, esse grego aí, Heródoto, ele foi um dos primeiros que foram buscar, né, conhecimento, foram atrás dos fatos, foram atrás dos acontecimentos reais, né, ocorridos lá na sociedade, naquela região ali, para descrever de forma racional a história desses povos, né? Lembrando que as histórias antes da civilização clássica, né, a civilização arcaica, eles traziam informações sobre a história dos povos, aquelas histórias com conceitos, com figuras, com símbolos, com mitologias, né, que ficavam um pouco fora da razão, ficava um pouco fora do entendimento racional, e isso daí dava margem, né, para muitas explicações, né? Lembrando que a língua, nossa língua sempre em todos os povos, né, ela também foi uma evolução, sempre começou através de uma revelação, né, revelação divina, revelação dos deuses, e depois chegou para a razão e assim por diante. Bom, o conceito aí de geografia, né, o Anaximandro, considerado aí como o pai da geografia, foi um grande geógrafo, né? O Hipócrates também considerado aí como o pai da medicina, Ésquilo, Sófocles, Eurípides no teatro, Ápiles na pintura, Fídias na escultura, Arquimedes aí na matemática. Quem aí nunca ouviu falar, né, em Arquimedes, né, quando o professor de matemática está passando alguma atividade relacionada ali a cálculos, ele cita, né, os ensinamentos, o conceito de Arquimedes, Aristarco, Eratosthenes e Hiparco na astronomia. Bom, pessoal, uma lista prolongada de centenas de nomes que destacam vários setores do conhecimento aí humano, né? Graças a esses gregos aí, hoje a nossa civilização possui um grande conhecimento, né? E esse conhecimento contribuiu também para o desenvolvimento na área aí científica, né? Que a área científica aí trouxe bastante feitos benéfico para nós humanos, né? Principalmente aí na nossa parte física. Bom, no século II a.C., a Grécia ela é dominada ali pelos romanos, né? Os romanos, eles quando dominam a Grécia, eles não descartam a cultura grega, eles não eliminam a cultura grega, né? Como era costume de alguns povos, quando conquistavam outros povos, era comum eles destruírem às vezes a cultura daqueles povos para impor a sua. Os romanos não fizeram isso. Os romanos, eles conservaram a cultura dos povos gregos, o conhecimento dos povos gregos, absorveram, e nas nações, os territórios, os povos ao qual eles dominavam, eles acabavam transmitindo esse conhecimento. Então, isso foi muito importante, né? Porque aí
preservou esse conhecimento aí dos gregos, né? Esse elevado conhecimento aí da Grécia. Pessoal, então é assim, então esse conhecimento que nós possuímos foi uma transmissão, né? Foi algo transmitido pelos os romanos, né? Aos povos ao qual eles conquistaram, né? Ali então, no caso, aquela região ali onde hoje se localiza Portugal, se localiza a Espanha, foi uma região ali com domínio romano e foi uma região que sofreu uma forte influência, né, dessa cultura aí dos gregos e dos romanos, né? Inclusive aí na língua, tá? Então, por isso que o português ele é derivado do latim, o português, o espanhol, pelo fato dessas línguas sofrer uma forte influência aí dos povos romanos, tá? Então, por isso que nós aqui do continente americano, né, especificamente América Central e América do Sul, por ter tido uma colonização aí portuguesa e espanhola, nós somos considerados, né, essas América Central e América do Sul, em torno de 95% é considerado povos de origem latina, denominados latinos americanos, tá? Justamente por nós falarmos a língua aí derivada do latim. Bom, e o estilo artístico também, o clássico, né? O estilo clássico, ele ganha o lugar do arcaico, né? O arcaico era um estilo da arte baseada nas tradições religiosas. Já o estilo clássico não, né? O estilo clássico ele é laico, né? E não tem aquela influência, objetivo da religiosidade, tá? Mas porém eles não descartam, né, a influência religiosa do seu modo de vida na civilização clássica aí grega, tá? Então eles procuram criar uma certa ligação entre o divino e entre o humano, né? Então assim, no clássico eles começaram a dar bastante valorização ao corpo, né? Mas um corpo perfeito, né? Ao belo, né? No caso, a um humano belo, mas esse humano deveria ser uma pessoa masculina. Então, um símbolo de beleza e de perfeição no estilo clássico da arte era o homem, né? Mas o homem